Então a matéria de capa, ela é muito clara, não tem erro. O presidente Jair Bolsonaro, ele está terminando diversas obras que foram abandonadas durante o governo do PT. E aí você vai perguntar, ué, mas não é exagero falar em abandonar? O termo é esse mesmo, abandonar? É, o termo é esse mesmo. Obras abandonadas pelo governo do PT. Isso que nós vamos trabalhar, é isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, se puder se inscreva, ajuda bastante e vamos seguir. Porque é o seguinte, aí algum petista lá, fanático, né, vai dizer assim, não, mas Jair Bolsonaro, né, ele está terminando obras do PT, obras que foram começadas por Lula. Ué, mas pense bem, cara, você na verdade queria o quê? Você queria que Jair Bolsonaro terminasse as obras que foram começadas por George Washington? George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos lá em 1776? Ou você queria que Bolsonaro terminasse as obras iniciadas por Napoleão Bonaparte, o imperador francês lá do século XVIII? Ou você queria que ele concluísse as obras que foram iniciadas pelo líder indiano Mahatma Gandhi? É lógico que ele só pode concluir as obras do PT, de Lula. Porque foi o PT que passou 16 anos governando esse país. Um monte de obras abandonadas por aí. O termo correto é esse mesmo, abandono. Foi abandonando por aí. Porque na verdade é assim, se o cara ele sabe que ele não vai terminar a obra, ele não vai concluir, a melhor coisa que ele pode e deve fazer é ele nem começar. Se for para começar, meu amigo, tem que entregar a obra pronta. Isso aí é obrigação. Entenda bem, obrigação do governante. Pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente da república. Se ele começou uma obra, termine essa obra, cara. Tem essa de, eu vou começar e vou, depois de um tempo, vou largar aí. Nada disso. Começou, termine. E como o PT não concluiu, Jair Bolsonaro está concluindo. E aí você vai dizer assim, mas é porque houve falta de tempo. Mas como assim falta de tempo, cara? 16 anos de governo do PT, 16 anos. O cara, em 16 anos, consegue fazer mais de 1000 obras e de grande porte. Em 16 anos, ele não conseguiu concluir? Faltou tempo? Vamos lá. Porque é o seguinte. Existe pelo menos 3 motivos, eu vou citar aqui os 3, para que um governante, ele, no que se refere à obra, ele pegue aquela obra e ele comece e termine. E são 3 motivos que são verdadeiras vantagens para esse governante. Primeira dessas vantagens, ou melhor, primeiro motivo, vamos ver aqui, é a chamada arrecadação a favor do governo. Em outras palavras, o governo ele tem dinheiro. Nós, os pagadores de impostos, nós, pessoas físicas, as empresas estão pagando impostos todos os dias, todos os meses, todas as semanas, todos os anos. Então, o governo ele nunca vai poder alegar que eu não concluí a obra porque faltou grana. Nada disso, meu camarada. Tem dinheiro sim. 16 anos se arrecadou muito dinheiro, muitas empresas, pessoas físicas, praticamente todo mundo pagou imposto, pagou isso, pagou tributos. Então tem dinheiro sim para terminar a obra. Então não foi por falta de grana,
Pode ter sido por outro motivo que nós vamos analisar aqui, mas não foi por falta de dinheiro. Segundo motivo, as chamadas parcerias a favor do governo. Existem determinadas obras que ela necessita de uma especialização. Ela necessita de determinados profissionais especializados. E o que não falta são empresas interessadas em fazer parceria com o governo. Muitas empresas por aí, elas gostam de se associar ali com o governo para tocar determinadas obras. Então, o cara, ele não pode dizer: ah, eu não concluí a obra porque o nível de complexidade dessa obra aqui é muito grande e eu não tive profissionais, não tive especialistas na área para a gente conseguir resolver essa obra aqui. Mentira! Tem-se especialistas em diversos níveis, em diversas empresas no país todo para resolver diversos problemas de logística, de obras, de cálculos, de complexidade, de tudo que uma obra de médio e de grande porte ela requisita, que ela pede. Então não foi por falta de parcerias. E o terceiro motivo, excelente vitrine para o governante. Pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente da república. Ele concluiu uma obra aqui. Aquilo ali é uma verdadeira vitrine para ele. Aquilo ali vai mostrar ele para o povo, vai mostrar ele para a sociedade. Aquilo ali, se ele souber trabalhar bem, se ele for um cara cabeça, se ele for um cara inteligente, ele vai conseguir ter algum lucro dali. E não é necessariamente errado, imoral, indecente. Ele concluiu bem a obra, o povo vai ficar bem agradecido e aquilo pode se reverter para ele em formas de, no futuro, votos. Então, recapitulando, os três motivos: tem dinheiro, tem parcerias especializadas e a obra, quando concluída, ela é uma verdadeira vitrine para o governante. Mas então fica-se aquela pergunta: por que o PT, Lula e os outros que ali estavam em volta dele, os outros ladrões, os outros vagabundos, eles não concluíram obras aqui no nosso país? O motivo é o seguinte: é que o PT, infelizmente, por se tratar de um partido de canalha, de gente sacana, de gente vagabundo, eles usam de tudo o que eles tiverem ao alcance das mãos dele. Eles lançam mão de tudo para tentar lucrar da maneira errada, da maneira ilícita com aquilo ali. No que se refere a obras, é o seguinte: essas obras que eles deveriam ter concluído, o que é que eles fizeram? Eles usaram elas para ganhar votos. Eles começavam, empolgavam o povo, empolgavam as pessoas ali em uma determinada região e depois parava. Aí quando ia chegar perto de alguma eleição, principalmente quando é eleição para governador e para presidente, que são maiores do que as eleições para prefeito, aí eles apareciam novamente e começavam a tocar um pouco mais aquela obra para iludir o povo, para enganar o povo e com isso conseguir arrecadar votos. Então aquela obra ali era usada por eles como um pretexto, como mais um instrumento para se reverter em votos para ele. Por esse motivo que eles não concluíam as obras. Porque basicamente é assim: na cabeça do esquerdalha, o povo ele não pode morrer de fome, morrer à míngua. Mas por outro lado também, esse mesmo povo, ele não pode ter fartura. Porque se ele tiver fartura, ele vai largar aquele esquerdalha para lá.
Então, o que é que o Esquerdalha faz? Ele cria ali uma situação de um jogo de equilíbrio, de balanceamento. Ele não deixa o cara morrer de fome, mas também não dá comida demais pro cara. Ele dá ali o suficiente para o cara ir sobrevivendo e subsistindo. Eles não concluíram logo as obras, porque se ele terminasse a obra, e principalmente se a obra tivesse qualidade, de onde é que eles iam tirar voto depois? De onde é que eles iam oferecer possibilidade de ganho para aqueles tais de empreiteiros, para aqueles tais de construtoras, como aconteceu com a Odebrecht, como aconteceu com a OAS e outras por aí, naqueles esquemas todos que nós viemos a tomar conhecimento. É por isso que eles não concluem logo todas as obras. Eles vão tocando ali a conta-gotas para poder eles prender o povo junto com eles e pegar esses pseudos empresários, esses caras, e manter ali também orbitando ao redor dele e, claro, ganhando dinheiro com isso. Esse é o motivo pelo qual ele, o PT e Lula foi tocando as obras do país assim a passos de tartaruga. E daí coube ao presidente Jair Bolsonaro, que assumiu depois, ter que resolver tudo isso, porque, conforme eu disse, é uma obrigação. E a prova que isso daí era possível, que era possível entregar, concluir essas obras, é que ele, em pouco mais de 3 anos, está entregando obras em diversas partes aqui do nosso país. É uma prova cabal que, se o PT quisesse, se ele estivesse de fato comprometido com entregar obras para o povo brasileiro, para o nosso país, ele teria feito. Em 3 anos, Jair Bolsonaro está tocando o barco que o PT, em 16, deveria ter feito e não o fez. Correto? Então, as obras abandonadas pelo PT por aí, nós esperamos que em um futuro aí de médio a longo prazo, elas vão deixar de ser abandonadas e vão passar de fato a ser úteis para nós brasileiros e para o país. Certo? Muito bem. Vídeo de hoje então concluído. Aquilo que eu falei lá no começo, faça a gentileza, dá uma força aí, deixa aí seu gostei, dá uma força. Se puder também se inscreva, deixa aí seu comentário que ajuda muito. Pode ser um tudo bem, um oi, um olá, certo? Deixa aí seu comentário, tudo isso ajuda aqui no nosso canal, está bom? Muitíssimo obrigado. Nosso final de semana já está se aproximando, amanhã é sexta-feira, então já vou aproveitar para te desejar um bom final de semana para você e até o nosso próximo encontro.